logo que ingressei aqui no grupo, nós identificamos uma oportunidade que era melhorar, né, o nosso padrão de atendimento, né, internamente. Tínhamos um padrão, ele falava muito sobre, né, o que deveria ser feito, mas não necessariamente como. E nós incrementamos ele, né, melhoramos o nosso padrão através aí com suporte, na verdade, direto da Sucesso em Vendas. E esse novo padrão fala como, traz as situações, de como lidar com objeções, de como abordar o cliente, prever as situações que são do cotidiano da nossa farmácia, né, do atendimento do nosso dia a dia, e conseguimos construir um material muito rico através do depoimento do nosso time de pesquisa de campo, né, através da metodologia do acesso, e que ele se demonstrou, né, um material de muita aderência, né? E esse material, muitas vezes, ele dá segurança para o gestor, né, para o gerente de uma farmácia, o gerente de uma loja, porque o turnover, né, a rotatividade dentro de farmácias, ele ainda é muito grande, e a necessidade de formar pessoas, ela é diária, ela é constante. Então, quando a gente tem um caminho, sabe aonde a gente quer chegar, mas a gente tem também o como chegar lá, né? Como fazer, o como executar, isso tira, né, aquela ansiedade que todo líder tem aí né, no estômago, assim, aquela coisa de, né, aquele friozinho na barriga de como eu vou fazer, como eu vou melhorar o meu dia a dia, como eu vou melhorar o meu atendimento, né? Então a gente dá através do nosso padrão de atendimento. E esse nosso padrão de atendimento, ele traz todos os caminhos de uma forma detalhada, com um visual bacana, atrativo, através de, hoje, né, com grande suporte do EAD, né, que é uma ferramenta poderosa, né, o próprio cenário desse ano de 2020 trouxe, né, a necessidade de aproximação, e nós temos utilizado ele em todos os níveis da nossa cadeia e do nosso time. Então ele se traduz em melhoria de atendimento, mas sem dúvida nenhuma melhoria nas vendas, né, no retorno, da melhoria do ticket médio, da venda média dia por loja, enfim, a gente percebe que quando bem aplicado, ele faz toda a diferença. Toda loja que consegue, né, introduzir isso, digo assim, na cultura do atendimento, né, ela produz diretamente um crescimento de vendas, né? Uma melhoria no ticket médio, eu acho que é o primeiro indicador que mostra isso. Mas nós ainda estamos no início do projeto, né? A gente não chegou ainda aonde a gente gostaria, né? Que é ter uma disseminação, né? Uma formação completa, né? Nós estamos fazendo a formação de cima para baixo, né? Começamos com a diretoria, né? Começamos aqui com a minha diretoria de operações, varejo, com a minha equipe daqui, da área de pessoas e cultura, né? Também. E então esse projeto veio de cima para baixo, na formação de cima para baixo, né? Então nós estamos aprendendo a usar o método, através do método da ponte, né? Então nós temos nos qualificado, os gerentes regionais têm se qualificado, os coordenadores regionais, né, os promotores são os times que são os verdadeiros multiplicadores do conteúdo, que são as pessoas que direcionam, né, o dia a dia dentro das lojas, dentro da farmácia. Nós concluímos essa fase esse ano e já vemos ganhos, né? Porque cada um tem um grupo de lojas foco onde ele aplica, e a gente percebe que mexe com o ponteiro das vendas imediatamente, né? E o principal indicador é o ticket médio, a venda média dia da farmácia. Olha, é até fácil de dizer, porque a gente já passou por esse cenário há pouco tempo, né? Nós não tínhamos um método assim qualificado, né? E o que acontecia quando a gente não tinha um método mais qualificado? Você identifica, por exemplo, um cenário de resultados ruins, e você acaba ficando naquela situação de cobrar resultado, de dizer o que deve ser feito. Mas como você não diz o como, né, a própria liderança fica enfraquecida, porque ela
ela não consegue dar um direcionamento claro para a equipe, né? Mas ela só consegue realmente aquela postura de uma liderança que é um modelo de liderança antigo, né? Que é um modelo de liderança né? Que cobra, mas não ensina, né? Então, acho que a diferença, né? Que a gente nota em ter um método, né? Da ponte disseminado é que você consegue dar um direcionamento mais claro e reforça a liderança, aumenta o engajamento das pessoas, né? Porque você cobra resultado e você diz como vai atingir o resultado, né? Você mostra no detalhe de como ele pode mexer o ponteiro, você dá evidências e tem ferramentas de como atingir, de como qualificar o time, né? Então, é difícil, só realmente quem não se engaja, o gerente de loja que não acredita, que não se engaja, é que naturalmente não quer, não está realmente comprometido com a causa, né? Mas o líder, ele se empodera, né? A partir do momento que ele, além de cobrar resultados, ele também está habilitado a ensinar, a qualificar, a mostrar como se faz e os ganhos, né? Porque a meta, o alvo, né, a ser atingido, ele passa a ser mais fácil, né? Ele passa a ser mais factível. Em loja, a gente, quando bem aplicado o método, né, a gente esperar números sempre acima de 2 dígitos é algo bem natural, né, que aconteça, né, pela conversão, né, de vendas que você percebe aplicando o método, né. E muitas vezes, e esse é o cuidado, é uma filosofia da Panvel, nós não, seja em medicamentos, principalmente em medicamentos, mas também em higiene e beleza, né, nos itens de higiene e beleza, nós não temos a cultura de empurrar coisas para o cliente, né? A empresa nunca teve essa postura, não tem essa postura de vender algo para uma pessoa que ela não realmente ela precisa. Eu acho que essa é a diferença do método e que também foi um paradigma quebrado aqui dentro. Porque muitas vezes o consumidor ele nem sabe do que ele precisa muitas vezes, né? Ou ele nem conhece, né? Como ele pode, por exemplo, diminuir o custo para ele, né? Ter uma oportunidade de preço. Muitas vezes ele usa um medicamento de uso contínuo e a indústria mesmo, né? Oferece algumas oportunidades, né? De ele levar um tratamento para 1 ou 2 meses, ele vai ter uma redução no custo muitas vezes de 30% ou 40%, enfim, dependendo E isso você só consegue traduzir em vendas e no atendimento se você usa o método, porque aí você vai identificar a necessidade, né? Você vai mapear essa necessidade, vai conversar com o cliente sobre, vai perceber se realmente ele está fazendo um tratamento de uso, um medicamento de uso contínuo, e a partir disso é que você consegue ofertar, mostrar para ele que ele pode, inclusive, ter um ganho financeiro, né, adquirindo o tratamento para mais meses, só citando um exemplo de medicamento. E higiene e beleza não é diferente, né, na área de beleza, saúde, hoje tem muitos itens também associados à prevenção, e então o método te lva a mostrar, né, para o cliente oferecer, mostrar o que ele pode estar adicionando na cesta dele, né, a partir de uma conversa, de uma abordagem, de uma pesquisa de necessidades. Então, muitas vezes ele entrou na farmácia buscando um item, mas ele, numa conversa com o atendente, ele vai perceber que ele pode estar levando um item adicional, né, que ele realmente precisa, mas que muitas vezes isso acontece com nós, né, com todos nós como consumidores, que nós não percebemos a necessidade, né? A gente vem muitas vezes focado para comprar um determinado item, mas esquece de pensar no todo. Então, o método leva uma conversa, uma abordagem, né, uma pesquisa mais aprofundada que vai mostrar o verdadeiro potencial, né, de que existe e que muitas vezes você presta um serviço para o cliente, né? Você foi olhar, por exemplo, o histórico de compras do cliente, aquilo que ele compra todo mês, né? E você acaba lembrando o consumidor, né? Olha, você tem um hábito aqui de compra já, por exemplo, de determinado item, e você acaba ajudando a pessoa, né? Muitas vezes, porque ela não vai ter que retornar em um outro dia, ela vai
conseguir realmente sanar a sua necessidade e converter isso em resultados para, né, para a loja. E isso é percebido na aplicação do método. Bom, a gente escolheu o sucesso em vendas porque, bom, primeiro eu já conhecia, né? Eu já trabalhei com sucesso em vendas em outra empresa e eu acredito também muito na metodologia, porque todo treinamento ele tem que trazer algum tipo de resultado, né? Hoje, quando a gente, qualquer empresa, né, quando pensa em investimentos, né, em treinamento, em marketing, seja o que for, né, qualquer investimento que a empresa venha a fazer, vem à tona a questão do retorno, né? E eu acredito na metodologia do sucesso porque ela traz sempre o treinamento, o conhecimento associado ao retorno, a mensuração de resultados tangíveis, né? Então, para qualquer gestor que tem como desafio né, defender um orçamento, um budget, através da metodologia a gente pode mudar o resultado, né? Pode agregar o resultado também em vendas, tá? Isso eu acho que explica um pouco da escolha, né, da sucesso em vendas e também uma visão de transferência de conhecimento, né? Eu acho que essa é uma característica da sucesso e que a gente acaba não só fazendo um treinamento, né? Que você vem, treina e sai, né? Faz um trabalho de uma consultoria, sei lá, tradicional, que vem aqui, apresenta um projeto, vira as costas e sai. Mas a gente muda a cultura, cria cultura, forma pessoas dentro da empresa, né? Então é um trabalho duradouro. E também, para nós, a experiência com a sucesso tem sido duradoura, né? Nós já estamos há praticamente 2 anos aí de trabalho e a gente imagina seguir, né? Evoluir, melhorar esse trabalho, seguir, né? Com a parceria, porque numa visão de longo prazo, você consegue mexer com a cultura. Numa visão no curto prazo, no trabalho de curto prazo, você não consegue mexer com a cultura. Então, eu acho que isso explica muito da escolha da sucesso. Bom, a escolha dos multiplicadores é, primeiro de tudo, uma escolha muito difícil, né? Por quê? Eu digo isso porque você está criando uma estrutura que trabalha no salão de vendas, né? Você trabalha lá dentro da farmácia, quer dizer, e isso se traduz no principal ganho, né? Você não dá um treinamento só de sala de aula, né? Um treinamento que para a pessoa que está recebendo pode soar como teórico, não é sala de aula ou EAD que ele vai lá e faz o treinamento e depois ele tem que cair para a realidade de dentro da farmácia e pensar assim, bom, como é que eu vou aplicar isso, né? Então, o multiplicador é a figura que leva esse treinamento. Esse é o principal ganho. Ele vai lá no ambiente de trabalho da pessoa e mostrar para a pessoa que é possível fazer e como ele vai fazer isso. E quando ele faz isso, ele vai preparar o líder, o gerente, para que ele seja o multiplicador. Acho que esse é o principal ganho. Mas por que eu iniciei dizendo que é um desafio? Porque para toda empresa, ela quando vai analisar o projeto, ela precisa pensar que sim, tem o investimento da formação em si, né, do treinamento, da formação dessas pessoas, né, mas que é uma estrutura que permanece, que perpetua, né, e ela tem custos, né, invariavelmente você está adicionando na sua estrutura, né, uma nova cifra de custos permanente, constante, dado pelo deslocamento dessas pessoas, o trabalho de gestão à distância dessas pessoas. Então, além dos multiplicadores, tem que ter um núcleo, né, de acompanhamento do trabalho dessa equipe, desse time, e muitas vezes isso é difícil de defender em cenários como a gente vem enfrentando, né, de mercado mais desafiador, de vendas mais difíceis, né? Mas isso você precisa acreditar, né? Eu acho que o primeiro ponto é você ter a crença e confiar que isso vai se traduzir em resultado e que os ganhos serão maiores. Então, é uma força que tem que vir realmente de cima para baixo, da alta gestão, que precisa comprar essa ideia, né? Então, acho que esse é o primeiro desafio dos multiplicadores. Os ganhos, como eu disse, é o treinamento na ponta, mas também você, com o próprio time, formando o próprio time de multiplicadores, precisa pensar no plano de carreira desse time, né? Você pode montar uma estrutura pensando que o multiplicador pode ser o próximo gerente de loja, né? Você pode montar um multiplicador pensando que ele pode ser o seu próximo
ah, gerente regional, né? Então, enfim, na formação de um time especializado no método da ponte, na gestão, né? E através do método, nas 6 gestões, enfim, você está formando um time, uma tropa de elite dentro da empresa, né? Que no futuro podem vir a ser os seus próximos gestores. E aí é que eu acho que você consegue consolidar a cultura, ao longo do tempo, ao longo de 1, 2 ou 3 anos, é quando essa equipe de multiplicador passa por essa fase, passa por essa atividade, e alguns, obviamente, não, talvez não todos, mas uma boa parte deles assumam novos desafios, e aí você passa realmente eu digo assim, a roda girar, né? A roda do crescimento, da melhoria, você faz a roda girar, e a cultura do bom atendimento, da cultura de vender mais, ela se dissemina com o tempo. Então, isso requer investimento, requer confiança e persistência. A liderança é a base, né? Eu diria. A liderança é a, é a que tem o maior poder de impacto, né? De melhoria. E uma empresa que pensa em expansão como a nossa, né? A empresa que tem um ritmo ainda a cada ano mais forte de expansão, nós temos um ritmo muito acelerado de expansão, de abertura. Você não consegue levar adiante a sua missão, a sua qualidade de entrega, se você não tem uma liderança forte, se você não tem pessoas no comando, né, e que tenham um verdadeiro poder de impacto no atendimento do consumidor, né. Eu já vi, inclusive, métodos de formação de baixo para cima, né, que você pula, mas a tendência é que esse treinamento ele dura pouco, é fogo de palha, né? Ele dura pouco, ele não se perpetua, ele não se consolida. Então, quando você forma a liderança, você, primeiro, assim, você qualificando a liderança, você aumenta até a sua retenção de liderança, porque o ferramental que a metodologia traz torna o trabalho, o desafio do líder mais leve, torna o dia a dia desse líder mais leve. A pessoa, ela tem ferramentas, ela tem alternativas, né, para exercer a liderança no seu dia a dia, né? E você tem uma maior retenção do líder e, por consequência, também da cultura. A liderança é que leva a visão, os valores da companhia adiante, né? Então, o atendimento, o vender mais, ele vai se consolidando cada vez mais forte como um valor, né, da empresa. E esses valores, eles são disseminados através das lideranças, né? Então, a gente inicia de cima para baixo, né? Primeiro na diretoria, na alta gestão, né? Nas gerências intermediárias, nos regionais, e aí quando vem de cima para baixo, você consolida o método, né? A equipe, se você treina de baixo para cima, começa na equipe, no time, ele olha para cima e ele não vê o líder executando ou fazendo, então a tendência é que esse conhecimento ele se perca. Mas quando ele vem de cima para baixo, né, do líder para a sua equipe, esse conhecimento se torna mais do que legítimo, né? Ele fica, ele vem e permanece. Eu acredito que sejam, eu acho que a qualidade de entrega, né? Eu falo qualidade em suporte de material, né? Vídeos, visual, né? Que isso é bem importante hoje, né? Para disseminar o conhecimento, né? A proximidade, né? Da alta gestão aí da sucesso, também com o alinhamento, né? A própria segurança, né? Na aplicação do método. Muitas vezes quando a gente discute internamente a forma, né? De fazer as coisas, de aplicar um treinamento, de, por exemplo, tratar os assuntos de um evento, enfim, de atendimento, né? É óbvio que nós temos o nosso jeito de fazer as coisas, e muitas vezes a Sucesso, ela tem essa firmeza, né? De propósito, de metodologia, né? De como devem ser aplicadas as coisas, que é o que realmente converte em resultado, né? Ela se adapta muito a essa capacidade de adaptar
né, a metodologia de trabalho, a empresa, tornar um discurso mais próximo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença nessa customização de iniciar um trabalho sem nada pronto, né? Realmente construir algo que é nosso, né? Porque nenhuma empresa quer, por exemplo, né, criar um método de venda, de treinamento e tal da sua equipe e você vê o seu método sendo aplicado numa outra empresa, né, numa outra. E isso a gente tem uma confiança assim na relação de trabalho e processo muito grande, né? Uma seriedade muito grande no trabalho de que a metodologia que foi desenvolvida aqui ela é única, ela é exclusiva, ela é nossa e realmente ela fica dentro da empresa, né? Não, eu acho que esse é o ponto. Não é um método simplesmente feito, um enlatado de mercado que é aplicado. Não, ele é criado através da leitura do nosso negócio. Ele é aplicado fora do nosso negócio, ele realmente, acho que ele não teria efeito, né? Porque ele é muito adaptado ao nosso jeito de fazer as coisas, né? E quando a gente vai aplicar a metodologia, a equipe percebe isso. Ele percebe como ele legitima esse conteúdo e adere mais fácil. Eu conheci o trabalho do acesso no ramo de eletro, né? Realmente numa outra empresa e hoje eu estou no ramo farma, estou na Panvel. E o trabalho que foi feito lá, ele não se aplica aqui, né? Embora algumas coisas são em comum, obviamente, né? A estrutura, por exemplo, de multiplicadores existia lá e aqui, mas aqui foi feito lá não se aplica aqui, né? Ele realmente, o formato que foi desenvolvido, né, na outra empresa, ela não se aplica aqui na Panvel. Né? O conteúdo, né, o método de atendimento que foi desenvolvido lá também não se aplica aqui, né? Porque o modelo, o formato de negócio, o tipo de produto ele é diferente. E o tipo de abordagem é diferente, o tipo de objetivo, né, do trabalho já é diferente. Então, a metodologia que existe hoje dentro da Panvel é bem própria daqui, né? Ela não tem como você aplicar. Eu acredito até que numa outra empresa do mesmo segmento ela não seria aplicável, né? Então eu realmente vejo mais do que nunca assim comprovo, né, a qualidade do trabalho da Sucesso em fazer uma coisa única e customizada. Eu acredito que o ramo farma ele expandiu muito através de loja, é o aprendizado que existe. Eu acho que é por isso. É muito difícil realmente você crescer, né, na base de mesmas lojas, né, nesse ramo. É bem diferente por exemplo, do conhecimento que eu tive de eletro, né? É totalmente diferente. Ele tem uma dinâmica de consumo diferente, a dinâmica do mercado ela é bem diferente, ela se dá ainda muito pela expansão de lojas físicas, né? E a presença ela é fundamental ainda, né? Mas isso já está mudando. Eu acho que eu até fico feliz com essa tua notícia, com o que está me trazendo, porque a gente acredita que o caminho é pela qualificação, né, da base das mesmas lojas, né? Então a gente acredita que a personalização é que vai fazer a diferença, né? O ramo do eletro, ele tem realmente uma postura mais comercial, né? Base do próprio modelo, né? Eu não conheci ramo de elétrico que não fosse comissionado, por exemplo, né? A remuneração das equipes fossem, né, comissionadas ainda. Então ele realmente, naturalmente, ele tem uma agressividade comercial, né? Mas o ramo farmacêutico, ele tem como origem o cuidado, né? Saúde e medicamentos não é assim, né? Você não tem como ele não tem assim uma postura naturalmente ativa, né? Principalmente do que diz respeito à saúde, que diz respeito a medicamentos, né? O ramo se modificou. Existem algumas farmácias indo para a linha da drugstore, né? Que aí introduz alimento. Não é o ramo que a gente acredita. Vende lá de tudo, né? Quase se aproximando de uma linha do supermercado, enfim, farmácias grandes com uma pegada de alimentos, né? E nós temos assim a convicção de que nós somos farmácia. Nós queremos ser parte da cadeia de saúde. Nós queremos ser um hub de saúde. Nós queremos ser uma empresa voltada para o cuidado mesmo, para a prevenção, para
à saúde. Essa é a nossa visão como empresa. Então, aos poucos, algumas redes, algumas farmácias, elas ganharam, né, no próprio mix, na sua crença de drugstore, nessa linha influenciada talvez pelas farmácias americanas, algumas europeias, enfim, de outros países, vem ganhando um outro tipo de conotação. Mas a gente acredita, né, como Panvel, que nós queremos ser lembrados como um ambiente de saúde, um ambiente de cuidado farmacêutico, né, de que o farmacêutico, ele mais do que nunca, ele é uma figura que faz parte da cadeia de saúde, assim como o médico, o enfermeiro, como outros profissionais de saúde. O nosso farmacêutico, o nosso varejo, ele é diferente porque realmente nós temos a figura do farmacêutico, que é a pessoa que está à disposição do consumidor para prestar um atendimento dentro do que ele foi preparado, do que ele foi, né, concebido como função. Então, acima de tudo, nós temos esse aspecto. Óbvio que quando a gente fala em saúde, hoje no mercado, por isso falei óbvio, né, porque a gente já pensa em prevenção. Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa em alimentação saudável, né, alimentação preventiva, né. Hoje já tem toda uma cadeia de alimentos, de nutrição, de cosméticos, inclusive, né, que ajudam nessa prevenção, né. Então, quando a gente pensa em beleza, em cuidado, também é saúde, né, também é a gente estar bem, né, higiene e beleza também é saúde, também é prevenção. Então, a gente não se desvia desse foco, mas eu acredito que a diferença se dá, né, no varejo farma, de uma postura não tão comercial, justamente pela sua origem da farmácia antiga. A farmácia antiga, basicamente, era só medicamentos, né? Então, aos poucos, né, as farmácias tendem a buscar, né, metodologia de atendimento para que possa, né, inclusive o farmacêutico, que é um dos profissionais principais da farmácia hoje, possa se qualificar para que ele realmente, na sua abordagem, ele consiga dar um atendimento, prestar um atendimento mais completo, né? Como eu disse, muitas vezes o técnico, a pessoa que conhece, sabe que o que pode, né? Que o consumidor pode ou costuma, enfim, tem o hábito de utilizar, e aí ele pode ter uma oportunidade de atendimento mais completo. Mas essa virada de chave, ela acontece aos poucos, né? Eu acho que o cuidado, ele vem primeiro, né?